Brígida Birgersdotter tinha apenas 7 anos quando ouviu, pela primeira vez, a voz mais doce e firme que já tinha alcançado sua alma. Era Nossa Senhora, aparecendo em uma visão enquanto a menina ainda caminhava pelos campos gelados de Finsta, na Suécia. A cena não foi apenas bonita, foi decisiva. 3 anos depois, aos 10, Brígida teve um sonho tão forte que acordou aos prantos. Ela viu Jesus, coberto de feridas, pendurado na cruz, sangrando diante dela, com uma dor que atravessou seu coração infantil como uma lança. A partir daquele dia, ela nunca mais seria a mesma. O sofrimento de Cristo ficou marcado em sua memória como fogo gravado em pedra. E ao longo de toda a sua vida, Brígida veria, sim, veria de verdade, Jesus sangrando todos os dias. Não era ilusão, era um chamado. Esta é a história de Santa Brígida da Suécia. Mulher de coragem, esposa fiel, mãe de 8 filhos, viúva marcada pela dor e alma escolhida por Deus para receber revelações do céu. Uma mulher que transformou lágrimas em missão e que falou com reis, papas e pobres com a mesma autoridade vinda do alto. Para você que carrega no peito uma cruz silenciosa, para quem reza por alguém que se afastou da fé, para quem já não sabe como suportar a solidão ou uma dor que parece não ter fim, esta história é para você. Santa Brígida não fugiu do sofrimento. Ela se ajoelhou diante dele, com os olhos fixos no crucificado, e ali, diante do sangue que salva, ela encontrou tudo. E talvez você encontre também. Brígida Birgersdotter nasceu em 1303, na aldeia de Finsta, região de Uppland, na Suécia. Desde o berço, havia nela uma espécie de silêncio sagrado, como se sua alma estivesse sempre ouvindo algo que os outros não percebiam. Seus pais, Birger Persson e Inger Bengtsdotter, eram nobres, mas mais do que isso, eram profundamente cristãos. O lar deles era uma verdadeira igreja doméstica, e Brígida, mesmo tão pequena, parecia sentir quando a presença de Deus enchia os cômodos da casa. Certa manhã, com apenas 7 anos, ela entrou em silêncio na capela improvisada que sua família mantinha no interior do solar. O frio do chão não a impediu de ajoelhar-se. Fechou os olhos e viu diante de si a mãe de Jesus. A senhora não lhe falou como quem dá ordens, mas como quem toca um coração pela primeira vez. Era como se dissesse: estou aqui e estarei sempre. A partir daquele dia, Brígida começou a sentir que pertencia mais ao céu do que ao mundo. Mas foi aos 10 anos que sua alma foi marcada com um selo que jamais se apagaria. Uma noite, adormeceu e sonhou com Jesus. Não um Jesus glorioso, mas ferido, pregado numa cruz, com sangue escorrendo pelas mãos e pés. Ela viu os espinhos, ouviu os gritos e sentiu o peso daquele olhar amoroso e ferido. Ao acordar, estava em lágrimas, transtornada. Procurou sua tia, que cuidava dela desde a morte precoce da mãe, e perguntou: foi verdade? Jesus sofreu tudo aquilo por mim? A pergunta ficou ecoando dentro dela por toda a vida. Brígida não era uma menina como as outras. Enquanto outras crianças se distraíam com jogos e histórias, ela se recolhia em oração. Às vezes, passava longos minutos em silêncio, olhando para uma cruz de madeira simples que havia no quarto. Um dia, disse à empregada: se ele me amou tanto assim, eu quero amá-lo até sangrar também. Era uma criança, mas já começava a carregar a cruz, não como fardo, mas como escolha. A Bíblia diz: desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Salmo 22, versículo 10. Em Brígida, essa palavra ganhava carne e vida. Antes mesmo de entender o mundo, ela já conhecia o céu. E não como quem apenas ouve falar, mas como quem foi tocada. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando um sentido, uma missão, uma palavra que dê rumo às suas dores. Brígida recebeu tudo isso na infância, mas não como um privilégio. Foi um chamado.
E como todo chamado verdadeiro, ele viria acompanhado de dor, renúncia e luta. E ela aceitou, sem reservas. Ainda menina, começou a transformar o lar em altar. Pedia que o pai interrompesse os assuntos políticos e rezasse com ela. Organizou pequenos momentos de louvor com os irmãos e servos. E quando alguém a repreendia por agir como adulta, ela respondia com simplicidade: é que meu coração já sabe que este mundo não é tudo. Quem escuta o céu desde a infância nunca se satisfaz com o barulho da terra. Quando Brígida completou 13 anos, seu pai, homem de fé firme, mas também guardião das tradições da nobreza sueca, decidiu que era hora de casá-la. A decisão não veio por afeto, mas por dever. Como tantas meninas de sua época, ela não teve escolha. Seu destino seria unir-se a Ulf Gudmarsson, um nobre de Nerícia, conhecido por sua inteligência e posição, mas ainda distante das profundezas da fé. Brígida obedeceu. Não reclamou, não se revoltou. Mas antes do casamento, ajoelhou-se sozinha em sua capela e disse a Deus: Senhor, se esta é a tua vontade, que minha vida com ele seja semente de salvação. E assim foi. Os primeiros anos de casamento foram retos, mas marcados pela distância espiritual. Ulf era bom homem, mas sua fé era rasa. Brígida, por outro lado, vivia em estado de oração. Não o censurava, não o pressionava. Apenas amava com paciência, com doçura, com firmeza, como o sal que transforma sem fazer barulho. Com o tempo, ele começou a mudar. Tocou-se pela forma como ela tratava os pobres, pela intensidade com que cuidava da casa e dos filhos, pela reverência com que falava de Deus. E foi ele quem, um dia, a chamou para rezarem juntos. Era o início de uma conversão silenciosa. Ulf se deixou conduzir pela fé viva de sua esposa. O casal passou a frequentar juntos os sacramentos, a visitar doentes, a acolher peregrinos. Juntos, fundaram um pequeno hospital para atender pobres e abandonados. E foi nesse espaço de dor e serviço que o coração de Ulf se rendeu. Tiveram 8 filhos, 4 meninos e 4 meninas. 6 sobreviveram à infância. A mais conhecida, Catarina, viria a ser reconhecida também como santa. Mas todos receberam da mãe um ensinamento firme e amoroso. Brígida não criava seus filhos para o mundo, mas para o céu. Ensinava que servir era mais importante do que vencer, que rezar era mais urgente do que conquistar, que a vontade de Deus valia mais do que qualquer herança nobre. Ela mesma dizia: não quero filhos importantes, quero filhos salvos. O apóstolo Paulo escreveu: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Brígida foi essa mulher sábia. Edificou não só uma casa, mas um santuário. E ali, naquele lar feito de orações, jejum e caridade, começou a se formar a alma missionária de uma santa. Mesmo envolvida nos compromissos sociais da corte, ela nunca se deixou desviar. Por volta de 1335, foi chamada pelo rei Magnus IV para ser dama de companhia da rainha Bianca de Namur. Não se tratava de um cargo simbólico, mas de uma missão espiritual. Brígida foi escolhida para introduzir a jovem rainha à cultura e à fé sueca, e o fez com zelo e sabedoria. Naqueles anos, Brígida aprendeu que é possível viver no meio do mundo sem pertencer a ele. Seu coração seguia voltado ao céu, mesmo quando seus pés caminhavam entre reis, mas algo dentro dela começava a mudar. As consolações da vida familiar, embora sagradas, já não saciavam o que seu espírito buscava. Era como se Deus estivesse preparando o terreno para algo muito maior. E como sempre, quando Deus prepara, Ele também fere, porque a verdadeira missão nasce da dor. No ano de 1341, Brígida e Ulf
Embarcaram juntos numa longa peregrinação até o Santuário de Santiago de Compostela. Era uma viagem de fé, um presente a Deus pelos anos vividos, pelos filhos criados, pela paz cultivada no matrimônio. Mas também era um prenúncio, porque quando os santos se aproximam da montanha de Deus, muitas vezes é para ali deixarem o que mais amam. No retorno da peregrinação, Ulf adoeceu gravemente. Em Alvastra, no silêncio de um mosteiro cisterciense, Brígida o velava em oração. Naquela noite, enquanto ela rezava, viu em espírito São Dionísio tocando o marido com uma luz que nenhum olho humano poderia descrever. Pela manhã, Ulf estava melhor. Sorriu para Brígida e lhe disse: "Prometemos viver só para Deus." Mas ele não teve tempo. Pouco tempo depois partiu. Entregou sua alma em paz na cela do convento. Brígida ficou ali, viúva aos 41 anos. Aquela mulher que um dia foi menina de visões, agora era mãe de 6 filhos e dona de uma dor que não se curava com palavras. Mas, em vez de se fechar no luto, ela se abriu a Deus com uma intensidade ainda maior. Vendeu tudo o que tinha, distribuiu suas riquezas aos pobres e se vestiu com um hábito simples de penitente. Começou a jejuar rigorosamente 4 vezes por semana. Dormia pouco, comia quase nada. Passava longas horas diante do crucifixo, lavando os pés dos doentes, servindo nas cozinhas do hospital que ela mesma ajudara a fundar. Sua vida virou um altar contínuo. A Escritura diz: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Brígida chorava, sim, mas seu pranto não era de desespero, era de entrega. E esse choro se tornava consolo para tantos outros, porque quando ela se ajoelhava para cuidar de um doente, quando oferecia pão com as próprias mãos, quando limpava feridas, fazia tudo como se fosse ao próprio Cristo. E em cada rosto sofrido, ela via o rosto ferido de Jesus. Retirou-se para o convento de Alvastra, mas não para se esconder. Ali, o que começou como silêncio virou revelação. Aos poucos, sua alma começou a escutar outra vez. Não apenas a voz de Maria ou de anjos, mas do próprio Cristo, que passou a visitá-la em visões frequentes. Cada visão era como um chamado mais alto, uma luz mais clara, uma dor mais íntima. Brígida estava sendo preparada. O que antes era uma vida de serviço, agora se tornava um canal de profecia. A viúva ferida estava prestes a se tornar voz do céu. E cada ferida dela, cada perda, cada renúncia, era como argila nas mãos de Deus. Ele a estava moldando para algo muito maior. O mundo ainda veria em Brígida uma santa, mas naquele momento, no fundo da cela fria de um convento sueco, ela era apenas uma mulher ajoelhada diante da cruz, dizendo como Samuel no templo: "Fala, Senhor, teu servo escuta." Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. E o Senhor falou. Foi em 1345 que os céus começaram a se abrir com mais frequência sobre a alma de Brígida. Não eram mais apenas inspirações ou consolações espirituais. Agora ela via com os olhos da alma aquilo que nenhum olhar humano podia alcançar. E o que via não era conforto. Era o Cristo crucificado, sangrando, gemendo, suplicando pela conversão do mundo. Jesus se deixava ver assim por ela, como que dizendo todos os dias: "É por isso que sofro, é por esses que morro, e tu, Brígida, serás minha voz entre eles." Ela própria temia estar sendo enganada. Muitas vezes chorava depois das visões. Dizia a si mesma: "Quem sou eu para merecer ouvir o céu?" Buscou então direção espiritual com Frei Matias de Linköping, um homem sábio e prudente que, após acompanhar suas experiências, confirmou: o que Brígida recebia vinha de Deus. A partir desse discernimento, ela começou a ditar tudo o que via e ouvia ao seu confessor,
o prior Pedro de Scanning. Com ele, formaram-se os 8 volumes das Revelationes Coelestes, as Revelações Celestes. Mais tarde, viria ainda um suplemento chamado Revelationes Extravagantes. Era um rio de palavras sagradas que não vinha de Brígida, mas passava por ela. Visões da paixão de Cristo, diálogos entre Jesus, Maria, santos e até confrontos com demônios. Tudo era anotado com reverência. Em uma das visões, Jesus lhe mostrou a coroa de espinhos, pulsando sobre sua cabeça e disse: "É por amor que sangro, mas poucos me amam." Em outra, Maria lhe revelou segredos do purgatório, clamando orações pelos que ali esperam. Brígida foi também conduzida a visões sobre o futuro da igreja, o perigo da corrupção, a frieza dos fiéis, a tibieza dos pastores. Suas palavras se tornaram como flechas. Não feriam por raiva, mas por verdade. Ela escrevia cartas a reis, a bispos e ao próprio Papa, chamando-os de volta ao Evangelho. Mas suas revelações não eram apenas advertências, também traziam consolo e promessas. Foi de uma de suas visões que nasceu o chamado Rosário Brigidino, uma forma profunda de meditar a dor de Cristo e a compaixão de Maria. Uma de suas promessas dizia: "Aquele que recitar estas orações com o coração sincero não verá o inferno." E ela dizia isso com lágrimas, porque tudo nela era movido pelo desejo de salvar almas. A Escritura nos ensina: o Senhor Deus nada faz sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. E Brígida, viúva, mãe, penitente, tornara-se profetisa, não pela força de sua vontade, mas porque Deus a escolheu para isso. Por onde passava, começavam a respeitá-la como mulher santa. Mas ela não aceitava esse título. "Sou apenas uma serva inútil", dizia. "Tudo o que escrevo é dele. Se fosse de mim, seria vaidade." E assim, dia após dia, anotando revelações, lavando os pés dos pobres, jejuando em silêncio, ela se tornava uma voz do céu para um mundo distraído. Uma mulher simples, uma viúva esquecida, um coração consumido por amor e uma missão que atravessaria séculos. No ano de 1349, Brígida sentiu que Deus a chamava a deixar sua terra natal. Junto da filha Catarina, partiu da Suécia em direção a Roma. Não era apenas uma peregrinação para o ano santo de 1350, mas uma missão. Ela iria ao coração da igreja para levar as palavras que o próprio Cristo lhe confiara. Palavras duras, sim, mas nascidas do amor. Roma estava longe de ser a cidade santa que ela sonhava. As ruas eram tomadas pela pobreza, os clérigos muitas vezes viviam em vaidade, e os palácios da cúria pareciam distantes do povo. Brígida caminhava entre eles como uma luz discreta, mas firme. Acordava antes do nascer do sol, participava da Santa Missa às 5 horas da manhã e comungava com frequência, mesmo quando poucos ainda o faziam. Instalou-se em uma casa próxima à Praça Farnese, hoje casa-mãe das irmãs Brigidinas, e ali continuou sua vida de oração, escrita e caridade. Recebia pobres à mesa, aconselhava pecadores, escrevia aos papas. Suplicava que o Papa, então ainda vivendo em Avignon, na França, voltasse a Roma, à sede de Pedro. Escreveu ao Papa Clemente VI, depois a Gregório XI. Em suas cartas não havia politicagem, havia lágrimas. Certa vez escreveu: "Se o vigário de Cristo não voltar à sua casa, a igreja perderá ainda mais almas do que já perdeu. Cristo está do lado de fora, batendo." A voz da viúva da Suécia ecoava nos corredores de poder. E ainda que demorasse, suas palavras começavam a mexer com corações. Enquanto esperava a resposta do céu, Brígida não perdia tempo. Peregrinava a Assis, a Bolonha, a Ripa.
Repreendia abades que se tornavam mornos, intercedia por famílias divididas, pedia paz entre reis. Ela, que havia deixado tudo, agora vivia como missionária universal. Tudo era para a igreja, tudo era para Cristo. Como profetizara em visão, chegou o dia em que o Papa Urbano V voltou a Roma, ainda que brevemente, e foi ali, em Montefiascone, que aprovou oficialmente a regra da ordem brigidina. Era a confirmação do céu na terra. Aquela mulher, tão frágil aos olhos do mundo, havia dobrado a distância entre Avinhão e Roma com as armas da fé. Brígida dizia: a igreja será renovada não por força, mas por lágrimas. E ela mesma chorava, jejuava, mortificava-se pelo corpo de Cristo. Ela era como Jeremias, que escreveu: meus olhos derramam lágrimas noite e dia, sem cessar, porque um grande desastre caiu sobre a donzela, a filha do meu povo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 17. No meio das ruínas da Roma espiritual, Santa Brígida erguia altares vivos com sua presença. Não se impunha. Ela apenas permanecia, como a cruz permanece, como a mãe permanece ao pé da cruz. E com isso, pouco a pouco, a igreja ia ouvindo e se convertendo. Não foi em uma sala de estratégia, nem com conselhos de homens que nasceu a Ordem do Santíssimo Salvador. Ela nasceu de uma visão. Em uma noite de intensa oração, Brígida viu o próprio Cristo pedir que fundasse uma casa onde homens e mulheres, vivendo separados, mas unidos pela mesma fé, se consagrassem inteiramente ao amor de Deus. E não seria uma ordem comum. A abadesa, mulher, guiaria a todos, como Maria guiou os apóstolos em Pentecostes. Brígida obedeceu. Escreveu cada regra ditada por Jesus em suas revelações. Com o tempo, essas normas seriam aprovadas pela Igreja como a regra da ordem brigidina, fundamentada sobre a tradição de Santo Agostinho. A ordem previa um convento com 60 irmãs, todas vivendo em pobreza, silêncio e oração. Haveria também 13 monges sacerdotes, representando os 12 apóstolos mais São Paulo, e 4 diáconos, representando os doutores da Igreja. Todos serviriam sob a autoridade espiritual da abadesa, que representaria a Virgem Maria na comunidade. Essa configuração parecia ousada para o tempo, mas Brígida sabia. A ordem era do céu, não da terra. Quando alguns a criticaram, dizendo que uma mulher não deveria ter esse papel, ela respondeu com doçura: foi Maria quem primeiro acreditou. Foi ela quem permaneceu de pé aos pés da cruz. E é ela quem guia esta casa. A fundação começou em Vadstena, na Suécia, com a doação de terras que o rei Magnus, após resistir por anos, ofereceu depois de uma visão severa enviada a Brígida. A santa nunca pediu com arrogância, mas com fé. Deus, por fim, tocou o coração do rei. E o mosteiro nasceu como um novo cenáculo no frio do norte da Europa. Aos poucos, a ordem brigidina tornou-se abrigo para mulheres feridas, lugar de conversão para homens cansados, escola de santidade para jovens que buscavam um sentido maior. Brígida acompanhava tudo de perto, mesmo à distância, com cartas, orações e lágrimas. Ela dizia: se esta casa for fiel à cruz, será luz para os tempos de trevas. E o tempo provou que suas palavras vinham do Espírito. A palavra de Deus ensina: tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4. A ordem brigidina nasceu de uma obediência radical à vontade divina. E por isso resistiu às tempestades, aos séculos, às provações que vieram depois. Enquanto muitos buscavam poder, Brígida buscava almas. Enquanto o mundo construía fortalezas, ela fundava um lar para o coração de Jesus. E esse lar permanece até hoje, porque foi erguido sobre a rocha. Brígida já não era jovem quando decidiu empreender sua última e mais longa peregrinação. Aos quase 70 anos,
Com o corpo enfraquecido pelos jejuns e penitências, partiu para a Terra Santa. Acompanhavam-na sua filha Catarina, fiel até o fim, e 2 de seus filhos, Carlos e Birger. Não era uma viagem planejada com descanso ou conforto. Era uma jornada de amor. Ela queria ver, com seus próprios olhos, os lugares onde Jesus havia chorado, sangrado e ressuscitado. A viagem foi marcada por provações desde o início. Seu filho Carlos, ao chegar a Nápoles, se deixou atrair pelo brilho da corte e apaixonou-se por Joana I, a rainha. Brígida sentiu no espírito que algo estava errado. Passou noites em oração, clamando para que Deus o livrasse daquele caminho. Pouco tempo depois, Carlos caiu gravemente enfermo e morreu. Muitos viram isso como uma tragédia. Brígida viu como uma misericórdia. Deus havia poupado seu filho de um destino de perdição. Seguiu viagem. Em Jafa sofreu um naufrágio. O medo, a fome e o frio tomaram conta da comitiva. Mas ali, em meio à ruína, Brígida teve uma das visões mais consoladoras de sua vida. Ela viu o menino Jesus nos braços de Maria, envolto em luz, dizendo-lhe: "Sofre comigo e salvarás almas." Foi com essa palavra que ela seguiu em frente. Chegando aos lugares santos, cada passo era uma oração. Tocou o solo do Gólgota com o rosto colado à pedra. Recolheu água do Jordão com as mãos trêmulas. Entrou no túmulo vazio como quem voltava ao ventre de Deus. Cada gesto era como um eco da paixão, vivido em silêncio, entre lágrimas. Na volta, cruzando as ilhas do Mediterrâneo, Brígida encontrou reis e governantes mergulhados em escândalos e vaidades. Em Chipre, denunciou publicamente a corrupção moral. Em Nápoles, suas profecias foram lidas em praça pública. Muitos as ouviram, poucos se converteram. Ela sabia que o coração humano sem graça é como pedra seca. Em março de 1373, chegou a Roma quase sem forças. Não havia mais peregrinações a fazer, nem cartas a escrever. Restava-lhe apenas o sacrifício final. Encerrou-se em sua casa, jejuando, orando, oferecendo suas dores pela igreja. Recebeu os últimos sacramentos com profunda paz e no dia 23 de julho entregou sua alma como sempre viveu, de joelhos e com os olhos voltados ao crucificado. A Escritura diz: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Assim foi com Brígida. Sua corrida não foi rápida, mas foi inteira. Cada lágrima, cada renúncia, cada visão se uniu ao sangue de Cristo. E quando seu corpo foi levado a Vadstena, repousou ali não como relíquia, mas como semente. Uma semente que ainda hoje floresce no coração de quem tem coragem de crer. Ela foi mãe, foi viúva, foi peregrina, foi profeta. Mas acima de tudo, foi fiel. Brígida havia partido em paz, mas o eco de sua vida não se calou com o silêncio do túmulo. No ano seguinte à sua entrega, em 1374, seus filhos levaram seu corpo de volta à Suécia. Ali, no mosteiro de Vadstena, aquele mesmo que nascera de uma visão, de lágrimas e de fé, seu corpo foi sepultado. Mas não descansou. Tornou-se fonte de milagres, lugar de romaria, abrigo para os que buscavam consolo. 18 anos depois, em 7 de outubro de 1391, a Igreja declarou sua santidade ao mundo. O Papa Bonifácio IX a canonizou oficialmente, reconhecendo em Brígida uma vida de heróica fidelidade, de caridade sem medida e de obediência mística que edificou não só a Suécia, mas toda a cristandade. Séculos mais tarde, em 1999, o Papa São João Paulo II a proclamaria copadroeira da Europa, ao lado de Santa Catarina de Sena e Santa Teresa Benedita da Cruz. Um reconhecimento não apenas da sua santidade, mas de seu papel como mãe espiritual de um continente ferido, dividido e sedento de retorno às raízes da fé.
A santidade de Brígida não se limitou às suas visões. Ela soube unir o céu e a terra, a oração e a ação, o silêncio da cela com o clamor profético diante dos poderosos. Suas revelações continuam a tocar corações até hoje, não como curiosidade mística, mas como apelo à conversão. Seu rosário, rezado por fiéis espalhados pelo mundo, segue sendo caminho de meditação na dor redentora de Cristo e na ternura da Virgem. Brígida nos recorda que a verdadeira fé não se mede por sensações, mas por entrega. Ela amou quando era difícil, permaneceu quando era mais fácil fugir, falou quando o mundo esperava silêncio. Foi luz no escuro, mãe no abandono, profeta no exílio. A palavra nos ensina: sede santos, porque eu sou santo. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Santa Brígida foi isso, reflexo da santidade de Deus em um corpo frágil, mas em um coração cheio de fogo. Não teve armaduras nem cargos eclesiásticos, mas teve o Espírito. E com isso, foi mais forte que reis e mais fecunda que exércitos. A cada geração, Deus levanta almas assim, não para que sejam admiradas, mas para que sejam imitadas. E hoje, ao ouvir sua história, talvez você sinta que também foi chamado. Talvez a cruz que você carrega, a dor que você esconde, a oração que você repete tantas vezes, talvez tudo isso seja o início de uma missão. Brígida não começou com revelações. Começou com uma dor oferecida. E talvez seja esse o começo também da sua santidade. Há mães que rezam em silêncio pelos filhos que se afastaram da fé. Pais que, no fundo do peito, carregam o nome de alguém querido como quem carrega uma promessa. Há avós que, mesmo com a saúde enfraquecida, continuam dobrando os joelhos por netos que parecem tão longe de Deus. Há corações que sangram calados e que só Deus conhece. Santa Brígida também chorou por seus filhos. Também temeu por suas escolhas. Também intercedeu, jejuou e pediu ao céu que nenhum deles se perdesse. Ela sabia o que era amar e não poder controlar o destino de quem se ama. Sabia o que era confiar, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. Sabia esperar, como Maria esperou aos pés da cruz. Por isso, hoje, convido você a escrever nos comentários o nome de alguém que precisa reencontrar o caminho. Alguém que você ama, mas que se afastou. Pode ser um filho, uma filha, um irmão, um amigo. Pode ser o seu próprio nome. Deus lê cada nome. Ele recolhe cada intenção. Brígida via Jesus sangrar todos os dias, não para se espantar, mas para entender que cada gota daquele sangue era derramada por almas. Por isso, ela oferecia tudo, cada dor, cada visão, cada renúncia, para que mais almas fossem salvas. Você também pode fazer isso. Não é preciso ter visões, basta amar e confiar. Basta dizer mesmo sem palavras: Senhor, salva aqueles que amo, eu creio. Porque a fé que salva não é a que vê milagres, é a que permanece de pé, mesmo quando tudo desaba. A palavra nos ensina: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 16. E se você se colocar agora em oração, mesmo com medo, mesmo com dúvida, Deus escutará. Porque Ele escutou Brígida, Ele escutou Maria e Ele escuta você. Santa Brígida não intercede apenas como santa do passado. Ela está viva no céu e seus méritos, unidos à cruz, continuam gerando frutos. Hoje ela pode levar ao Senhor o seu pedido. Então escreva, reze, espere, porque Deus ainda age, Deus ainda ouve, e Ele não se esquece de nenhum nome que lhe é confiado com amor. Santa Brígida da Suécia não teve uma vida fácil. Desde menina foi marcada por visões que revelavam a dor de Cristo. Viveu o matrimônio com fidelidade, sofreu a perda do esposo com fé,
Criou filhos em um tempo difícil, entregou tudo o que tinha para amar os pobres, jejuar pelos pecadores e escrever com o próprio sangue da alma as palavras que o céu lhe confiou. Mas ela não se tornou santa por ser perfeita. Tornou-se santa porque em tudo escolheu amar. Amou quando doeu. Amou quando não entendeu. Amou quando foi humilhada. Amou mesmo quando estava cansada. E porque amou, Deus fez dela um instrumento. Sua vida nos ensina que a santidade não está nas grandes obras, mas na fidelidade cotidiana. Não é preciso ver visões para ser íntimo de Deus. Basta abrir o coração, acolher a cruz e seguir. Com lágrimas, sim, mas com fé. Hoje, diante da história de Santa Brígida, cada um de nós pode perguntar: Senhor, o que queres de mim? E mesmo sem ouvir uma resposta imediata, saber que Ele está ouvindo já basta. Por isso, neste momento, reze comigo. Senhor Jesus, que revelaste teu amor à Santa Brígida com profundidade e dor, ensina-me a amar como ela amou, a não fugir da cruz, a não desistir da oração, a confiar mesmo quando tudo parece escuro. Olha por aqueles que amamos e que estão longe de ti. Toca seus corações e que o sangue que a tua serva viu correr da cruz todos os dias, hoje lave e transforme a nossa vida. Que como ela, possamos dizer, tudo por amor, tudo por ti. Amém. Se esta história tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa de consolo. Envie a quem está sofrendo. Deixe nos comentários o nome de quem você deseja que seja tocado pela graça de Deus. E se ainda não se inscreveu neste espaço de fé, faça parte. Aqui, cada vida conta. Cada história é uma semente. Santa Brígida, intercedei por nós. Intercedei por nossas famílias. Intercedei pela Igreja. E que a sua vida continue a acender corações com o fogo que só vem do céu.